minhas amigas e meus amigos. Aí o velhinho aqui, mais uma vez, fazendo um vídeo aqui bem curto a respeito do apóstolo Paulo. Certas citações do apóstolo Paulo a gente tem dificuldade de entender. O apóstolo Pedro já sabia disso e até falou, né? Paulo fala coisas difíceis. E o que ele... Eu, por exemplo, vou me referir aqui, vou tirar como base a passagem de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Sabemos que Paulo foi um apóstolo dos mais importantes. Vou citar pelo menos uma das coisas aqui que ele se destaca no Novo Testamento, é o apóstolo que mais escreveu. Poderosíssimo, homem extraordinário, tem um destaque realmente fora do comum. Homem santo, chamado por Deus, e dedicou a vida completamente à pregação do Evangelho depois de encontrar-se com Jesus. E sacrificou-se até a morte. Foi decapitado, quer dizer, homem totalmente dedicado a Deus. No entanto, nessa passagem que eu citei, ele diz a Timóteo, né? Falando com Timóteo a respeito de Jesus que veio salvar os pecadores, e ele diz, dos quais eu sou o pior. Imagina, se Paulo era o pior dos pecadores, e eu, né? E você, por exemplo. Aí, noutra passagem, Romanos 7, verso 24, ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E como é que você vai entender isso? Um homem santo, consagrado e se considera assim. A questão é o seguinte, é que quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais a pessoa se vê indigna. Porque ele começa a conhecer a Deus através da palavra, através da natureza, da contemplação das coisas criadas, através de Jesus Cristo. Então ele entende que Deus é o Deus criador de todas as coisas, imanente, transcendente, fiel, justo, perfeito. Deus é Deus. Ele faz então uma comparação entre ele e Deus, aí ele vê que a situação dele realmente é de calamidade. Miserável, pobre, cego e nu. Essa é a situação de Paulo. Ele se aproximou muito de Deus. Isso acontece com qualquer um que se aproxima de Deus. Jesus, uma ocasião, fez uma parábola que está registrada em Lucas 18, capítulo 18, acho que do verso 9 até o verso 14. Jesus faz uma comparação entre o fariseu e um publicano. Um publicano arrependido, sem dúvida, né? Na parábola. O publicano era um cobrador de imposto. E os cobradores de impostos, eles tinham a fama de ser ladrão, de serem usurpadores, porque eles não eram justos na cobrança do imposto, né? Então era considerado uma classe indigna. E o fariseu, haja vista que não é todo fariseu. Geralmente nós generalizamos o fariseu, mas existia fariseu justo, fariseu fiel. Mas a maioria era perverso. Então Jesus disse que o fariseu no templo, fazendo sua oração, e ele dizia de si mesmo, né, fazia uma autoanálise. Então ele se comparava, ele dizia, eu não sou como esses publicanos, e apontava talvez outros mais, né? E ele dizia, eu faço isso, faço aquilo, devolvo o dízimo, jejum 2 vezes por semana, que era uma tradição também, né? Faço as minhas orações, ele se achava maravilhoso. O publicano, coitado, batia no peito, não tinha coragem nem de levantar a cabeça. Se achava indigno e pedia misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz assim,
O publicano voltou para casa justificado. Então essa era a situação de Paulo. À medida que nós nos aproximamos muito de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos a nossa indignidade. Nosso pecado se destaca, aparece, né? Natureza pecaminosa. A exemplo do fariseu, não é só naquele tempo, hoje existe também. Eu sou crente desde a infância e eu já tenho visto muito isso na igreja, né? Tem uns irmãos muito consagrados e esses que, como fariseu, estão longe de Deus. Eles têm uma característica que é muito interessante. Eles olham muito o defeito dos outros, condenam muito os outros, gostam de condenar os jovens, condena muito as mulheres, as roupas das mulheres, as joias, o batom, e aí por aí vai, né? Eles têm uma postura de entrar na igreja, todo empinado, às vezes com a Bíblia no peito. É a prática da religião formal e teórica, que não está errado. A religião formal e teórica também é importante. Ela não pode ser a essência da religião, né? Não, mas ela existe. Né? É gostoso ir para a igreja, bem vestido e tal, etc. Encontrar com os amigos e participar do culto. É uma formalidade que faz parte, né? Só repito aqui, temos que saber que isso não é a essência da religião. Bom, o que nós vamos fazer então para sermos como Paulo? Para ter esse sentimento de Paulo? Temos que nos aproximar de Jesus de maneira humilde, mansa, e pedir a Ele que nos ilumine para nós vermos a nossa situação. Aí nós vamos enxergar que somos também pecadores, os piores pecadores, somos indignos. Isso nos leva a buscar a graça de Cristo. Então você clama, você bate no peito como publicano, cai aos pés de Jesus e clama por socorro. Você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E Ele vai ter misericórdia de você. E você então vai vencer. E assim nós percebemos que somos pobres, miseráveis, cegos e nus. E corremos atrás de Jesus. Vamos atrás da graça, né? Portanto, que Deus nos abençoe e nos faça cair cada dia sobre a rocha que é Jesus Cristo, para sermos transformados pelo Santo Espírito. Que Deus abençoe muito você, abençoe a mim também. E não vamos esquecer que o justo viverá pela fé. Um abraço, até o próximo vídeo.